Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, muito gratos, meu Deus, novamente, por mais essa chance, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, na sua presença, buscando o Senhor, meu Pai, dando o melhor para o Senhor, oferecendo o nosso melhor, porque nós queremos te agradar, Senhor. E nós mais uma vez abrimos esse projeto Casa Firme, essas 25 horas, meu Pai, onde nós oramos, intercedemos, com ainda mais força pelas nossas famílias, Senhor amado. E eu peço que cada um tome as suas decisões, meu Pai, porque todos os dias nós tomamos centenas, milhares de decisões, Senhor, que estão produzindo no mundo espiritual um futuro. E que nós estejamos plantando as coisas certas, Senhor. Para que daqui a um mês, um ano, 10, 20, nós venhamos a colher as coisas corretas. Então nos ajuda, Senhor. Que todos os dias nós tenhamos um foco, uma vida intencional, perseguindo o alvo certo, lutando a luta correta, Senhor. Fazendo aquilo que agrada ao Senhor, meu Pai querido. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós por pecados, falhas, pensamentos, atitudes, tudo aquilo, meu Deus, que tenhamos feito, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, porque o nosso prazer é fazer a Sua vontade, não a nossa. A nossa intenção, meu Pai, é de fazer a Sua vontade, de agradar o Senhor e não mais a nós mesmos, a nossa carne. É isso que nós queremos, meu Pai. Mas eu peço que o Senhor nos ajude ainda mais, porque por mais que tenhamos esse foco, meu Pai, muitas vezes ainda erramos, ainda caímos em setas erradas, meu Pai, em padrões antigos. Nos ajuda a vencer, Senhor. Nos ajude a vencer as nossas deficiências. Nos ajude a ajustar, meu Pai, o nosso caráter, para nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, porque se não for a sua misericórdia, nós já fracassamos, Senhor. Se for na força do nosso braço, nós não teremos condições de lutar, meu Pai, porque a nossa guerra é espiritual. E se nós não estivermos fortes espiritualmente, não tem o que nós fazermos aqui fora, Senhor. No mundo real, no nosso mundo, no mundo físico, nada vai fluir, Senhor, se no nosso mundo espiritual nós não estivermos ajustados ao Senhor. Então nos ajuda, porque é o que nós sempre falamos, meu Pai, tudo é espiritual. Se nós estivermos apenas no corpo aqui, nos enganando, naquele auto-engano que estamos fazendo algo, que estamos atraindo a bênção do Senhor porque estamos fazendo alguma coisa, nós estamos perdidos, Senhor. Nós estamos no melhor lugar do mundo, porém também no mais perigoso, porque quando nós estamos envolvidos com as coisas espirituais, nós podemos nos distrair. Se nós não estivermos muito bem alinhados ao Senhor, muito conscientes do que deve ser feito, nós podemos estar no lugar mais perigoso, no lugar do auto-engano, achando que estamos fazendo alguma coisa útil para o Senhor, fazendo algo que realmente vai atrair bênçãos para as nossas vidas, mas que na verdade estamos atraindo apenas perda de tempo, insatisfação, religiosidade, nada que vai aproveitar, Senhor, nada que vai nos fazer construir uma vida poderosa. Então nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa cada um desses que está aqui comigo, Senhor, que venceu os seus desafios, que está aqui lutando, buscando, não quebrando o seu propósito. Peço, Senhor, venha abençoar cada um que passará pela igreja, que estará nas igrejas, que está na transmissão, que o Senhor possa abençoar este dia, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana poderosa, o melhor final de ano da nossa história até então, em nome de Jesus, é o que nós declaramos e concordamos, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal, pode sentar, por favor, graças a Deus, bom dia a todos da transmissão, muito bom, graças a Deus, bom dia a todos vocês, viu? Graças a Deus. Eu quero ler para você aqui uma passagem que está em João 9, do 1 ao 7. Olha só. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse:
nem ele nem seus pais pecaram. Fala comigo, por favor. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ok? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui nós vemos essa passagem e os discípulos viram aquele homem naquela situação e a gente sempre tende a falar isso, né? Não, isso é uma consequência, né? Tudo que a pessoa planta, a gente colhe. Mas aqui o Senhor fala: quem pecou, Senhor, para que ele nascesse assim? Quem é o culpado dessa situação? E muitas vezes não, na verdade o tempo todo a gente precisa buscar discernimento para tudo, né? Porque senão, a gente pega um exemplo, a gente pode pegar um exemplo e julgar aquilo como todas as situações. Então, se a pessoa está vendo um problema, está colhendo. Igual quando fizeram com Jó. Os amigos de Jó julgaram: não, Jó, você pecou, não é possível que você está vivendo uma coisa dessa. E não. O Senhor estava dando oportunidade para Jó mergulhar ainda mais no Senhor. Então a pergunta muitas vezes é: por que as coisas acontecem? Por que as coisas acontecem? Por que ele está cego? É igual falar do acidente. Imagina se Deus chega e fala: seu filho vai sofrer um acidente, vai quase perder o braço, mas fique em paz. Isso vai acontecer para a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ou às vezes chega: você vai ter esse problema financeiro, você vai ter essa doença, você vai ter esse problema violento no seu casamento, mas fique em paz. Tudo isso vai acontecer para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. É uma coisa simples? Se Deus contasse tudo que vai acontecer na nossa vida, será que a gente ia ficar lá? Não, está tudo certo. Deus falou, está falado. Se Deus dissesse para Davi: Davi, você vai ser rei, você vai ser um dos maiores reis que já existiu. Mas você vai sofrer. Vai ser perseguido, vai ser injustiçado, vai ter momentos que vai parecer que tudo acabou. Ou o José, um clássico exemplo que a gente pode lembrar, né? José, você teve um sonho, né? Do sol, das estrelas, dos astros se curvando diante de você. Mas se tem alguém que vai sofrer nessa vida, vai ser você. Então a gente precisa analisar isso. Por que as coisas acontecem? Algumas coisas, às vezes a gente vê as pessoas tratando aquilo como o pior problema da vida delas. Mas quando nós entendemos, olha só aqui que Jesus fala: enquanto é dia. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então, quando tem oportunidade, dia é quando a gente está enxergando tudo. À noite você entra aqui na igreja, você tromba na cadeira. Mas agora, se apagar as luzes, você está vendo. Então, enquanto é dia, enquanto eu tenho oportunidade, enquanto as coisas ainda eu posso trabalhar, ainda não estão totalmente definidas, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então, qual é a obra? Tanto que eles falam, né? O que Deus quer da gente? Quais são as obras que Deus requer? Creia naquele que Ele enviou. Ou seja, creia no Senhor. Obedeça ao Senhor. O que é crer? Crer é fé. O que é fé? É obediência. Então, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ou está à noite, imagina lá no campo, na fazenda. Chega à noite, o que sobra? O
que acontece? Está uma noite nublada, por exemplo. Você não tem você não enxerga nada. Então, assim, vai ter um momento que as oportunidades vão acabar. Por isso que nós precisamos enxergar as coisas com os olhos espirituais. A gente precisa enxergar para não perder as nossas oportunidades. Enquanto é dia, precisamos realizar, precisamos trabalhar. Precisamos orar, precisamos vencer, precisamos orar, jejuar, precisamos mudar aquilo que é necessário mudar no nosso caráter, porque vai chegar um momento em que a gente não vai mais poder mexer com isso. O portal vai ser fechado, as oportunidades vão acabar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então o Senhor nos dá aqui a direção, ó, vai para Jesus, ó, Ele está nos iluminando, Ele está nos mostrando as coisas. Então nós precisamos buscar esse discernimento. O Bartimeu, por exemplo, o cego lá de Jericó. Ele estava naquela vida de escanteio, com a capinha dele, mas quando ele teve a oportunidade de conhecer a luz, mas ele não conseguia enxergar a luz, ele era cego, mas ele creu naquilo. O que está acontecendo? O que está esse movimento, aí o povo está andando, está falando, aí Jesus de Nazaré. E ele não tinha olhos, ele não enxergava, não tinha visão, tinha olhos, mas não enxergava, mas ele tinha ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Então, ele certamente ouviu pessoas, olha o que esse homem está fazendo. Jesus de Nazaré, onde ele passa, as pessoas são curadas, libertas. Olha a palavra dele, olha a pregação dele, estou ouvindo. O que estão falando desse cara aí? Porque não tinha rede social, Jesus não tinha um carrinho de som falando, Jesus está chegando, olha, aproveite, igual o circo, né? Não, o boca a boca. Onde Jesus passava, ele não passava despercebido. E isso nós tiramos uma lição para a nossa vida. Você está lá no seu trabalho, há 6 meses, 1 ano, e nada mudou? O grupo não está diferente, as coisas não estão diferentes. Você está lá na sua casa, mas os resultados, seu filho não quer Jesus ainda? Mas você está lá passando qual a imagem? Qual o valor, qual o princípio que você está passando para ele? Seu filho não quer saber de igreja? Seu marido não quer saber de igreja? Sua esposa continua falando que você não está fazendo nada? Ou seja, cadê a luz? Cadê a luz para que a gente chegue e realmente faça diferença? Então, ele ouviu, ele não enxergava, mas ele ouviu falar de Jesus. Jesus de Nazaré está passando. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras, ou seja, enquanto é dia eu tenho oportunidade. Então ele começou a gritar, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero diferença, eu quero algo novo na minha vida. Chamou, gritou, até chamar a atenção de Jesus, até que ele parou. O que você quer? Às vezes o Senhor pergunta para a gente acha que sabe a resposta. O que você quer realmente? Eu quero o pagamento de uma dívida, eu quero essa cura, eu quero o meu filho na igreja, eu quero essa dívida paga. É isso realmente que eu preciso? Não, Senhor. Eu quero ver. Eu quero enxergar as minhas falhas. Eu quero mudar. Eu quero ter autonomia. Porque uma pessoa que é cega, ela tem uma autonomia limitada. Ela não consegue trabalhar com a plenitude que ela poderia. Ela não consegue viver na plenitude que ela poderia. Então eu quero ver, Senhor. Então o meu problema não é que eu tenho uma dívida para pagar, o meu filho está difícil, meu casamento está complicado, é porque eu estou cego. Se eu não vejo, como é que eu vou mudar? Se eu não estou vendo as coisas, se eu não consigo perceber as coisas, eu ajo com ingratidão. Eu ajo com ignorância. Porque eu fico olhando para o outro é o problema, o outro precisa mudar, a situação precisa mudar. Não, eu quero ver.
Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Por que as coisas acontecem? Por que eu estou vivendo isso? Para que, se eu der a resposta certa, a glória de Deus se manifeste na minha vida. E através da minha vida, você seja abençoado. E a glória de Deus se manifeste na sua vida, e eu seja abençoado. E o seu amigo seja abençoado. O seu familiar seja abençoado, o seu filho seja abençoado. Tudo seja abençoado. Então Bartimeu falou, eu quero ver. Então o que nós precisamos? Enxergar. Nós precisamos enxergar. Fala comigo, todo cego é mendigo. Por que nós precisamos enxergar? Porque toda pessoa que não enxerga, que ela não está vendo, ela é mendiga. Ela está sempre com escassez de alguma coisa. Ela está sempre faltando alguma coisa. Por quê? Porque ela é ingrata, porque ela não vê, porque ela não está enxergando as coisas com clareza. Então sempre alguma coisa está faltando. Todo cego é mendigo. Aqui no Salmo 18 diz assim, vou começar na NA. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, derrama luz, derrama luz nas minhas trevas. Ou aqui na NVI, fala comigo, Deus transforma em luz as minhas trevas. Tu mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então o cego é mendigo. Porque ele não está enxergando as coisas. Uma pessoa que é cega, uma pessoa que está ainda presa a um sistema, ainda tem uma arrogância, um orgulho, uma teimosia, um vitimismo, uma incredulidade, ela continua cega. E um cego vai continuar mendigando, à mercê de alguma coisa, porque ele não tem autonomia. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. Eu quero enxergar, eu quero sair dessa situação e nunca mais voltar. Porque se ele fala, qual que é o seu problema? Você é mendigo, você quer dinheiro, né? Então você quer dinheiro, você quer resolver um problema pontual. Como paralítico de Listra, ficava o dia inteiro na porta da igreja, esperando alguém fazer alguma coisa por ele. Ou o senhor do tanque de Betesda, que passou lá uma vida inteira, esperando alguma coisa acontecer. Sempre alguém passava na frente dele. E sempre alguém não tinha paciência com ele. E sempre alguém não tinha a empatia com ele. Mas ele era uma vítima. Tanto que o Senhor pergunta, você quer ser curado? Porque era muito claro aquela situação para todo mundo. Senhor, claro, né, Senhor? Está aí há tantos anos, é claro que ele quer ser curado. Será mesmo? Às vezes a gente passa anos vivendo uma situação. E cadê a luta? Cadê a força? Alguém tem que fazer alguma coisa por mim? Não, eu tenho que dar os meus passos também. O cara era cego, ele gritou, ele tinha voz, ele gritou. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o do tanque aqui, que fosse rolando, se arrastando, qualquer coisa. Mas todo mundo passa na minha frente. Eu não tive essa oportunidade. As coisas nunca dão certo para mim. Eu nunca tenho sorte. Olha a conversa. Olha a conversa de pessoas que nunca vão sair do lugar. Porque elas sempre procuram um culpado. E a gente tem que aprender com a palavra. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Aquilo estava um padrão errado. Uma maneira errada de enxergar as coisas. Uma vida onde eu fico buscando culpados. Isso é trevas, isso é cegueira. Então, Senhor, me ajuda a enxergar. Me ajuda a ver, Senhor. Muitos perdem muito tempo procurando culpados. Tentando entender. O que eles fizeram aqui? O que eles estavam tentando entender? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque a gente tem a tendência, né? Se um negócio está acontecendo, tem que ter alguma coisa errada aí. Nem sempre. Nem sempre. É aí que está a nossa segurança no Senhor. O outro pode nos julgar, mas o que importa é o que você sabe. Jó sabia que ele estava na integridade.
José sabia que ele estava na integridade. Davi sabia que ele estava na integridade, mas estava sendo injustiçado. Poxa, Senhor, mas que coisa, né? Por que minha vida está assim? Ele sabia que ele estava na integridade. Quem estava perto dele, Jó falou: ô Jó, confessa aí, Jó, o que você fez, Jó? Você deve ter blasfemado contra Deus, porque sua vida não tá normal isso. Então aí que está a segurança. Quando a gente tem uma segurança de quem nós somos em Deus, mas se eu estou com a minha vida desconcertada, fica complicado mesmo. Mas será que Deus está me testando, é colheita? Por quê? Porque eu estou cego, estou nas trevas ainda. E a gente fica aí procurando entender a mente do Senhor. Quem pecou, Senhor? Por que as coisas estão acontecendo assim? Deus trabalha com cada um de uma forma individual. Deus vai trabalhar com você de uma forma, comigo de outra forma. Cada um, Deus vai trabalhando nos pontos que a gente precisa ajustar. Aí que está a beleza de tudo isso. A gente vê na palavra Deus trabalhando com cada pessoa de uma forma diferente. Nós vemos Jesus fazendo milagres, curas, cada um de uma forma diferente. Então, a gente não pode olhar para o outro, Deus vai fazer assim. Não, Deus faz do jeito que Ele quer. O nosso papel é buscar luz, é buscar visão, buscar discernimento. É não ficar mais tentando entender a cabeça do Senhor. Por que minha vida está assim? Por que eu estou passando por isso? Não. É para a glória, para que a glória do Senhor, para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. É fácil? Claro que não. É simples? Também não. Mas é aí que está. É aí que nós exercitamos a nossa fé. Se a gente chega e fala assim, vamos tentar entender, por que eu sofro, vamos um exemplo, vamos me usar. Por que eu tive esse acidente? Depois de 30 anos, a gente entende. Mas lá, na primeira semana, no primeiro mês, o que isso vai virar? O que eu vou tirar de bom nisso? Pois é o mais tarde que a palavra fala, é o mais tarde, o final. O final melhor que o começo. E aí que está, às vezes a gente fica perdendo tempo, igual aquelas pessoas que eu fico assim admirado, a disposição dessas pessoas para ficar buscando os sinais do Apocalipse, do final dos tempos, que Jesus está voltando. Você já deve ter visto esses vídeos, tem canal que só fala disso. Tudo que acontece é uma notícia da Rússia, é um negócio na China, é algo da internet e tal, a pessoa já está lá pesquisando. Jesus está voltando, olha o sinal, a profecia se cumprindo, o terremoto não sei aonde, é o furacão não sei aonde, a profecia. Rapaz, para de perder tempo com isso. Por que você não está preparado? Busca estar preparado para passar em cada teste. E não ficar sabendo, vai voltar, o anticristo, deve ser aquele cara lá, deve ser aquele político lá daquele país, Em vez de eu ficar perdendo tempo com isso, por que eu não me preparo? Às vezes a pessoa está aí procurando, na hora que chega, Jesus voltou, pronto, acabou, perdeu a oportunidade. Por quê? Porque eu estava aqui esperando mais um sinal. Lembra os religiosos que viviam enchendo a paciência de Jesus? Faz um sinal aí para a gente crer em você. Rapaz, ele estava fazendo milagre em todo lugar, curando, libertando, ou seja, quem não quer, não quer. Quem não quer acreditar vai falar que tem demônio, vai falar que faz mais um sinal. O senhor está falando, vocês sabem ver o sinal no céu. Se o tempo está assim, você sabe o que vai acontecer. Aí você quer mais um sinal? Ou seja, trevas. A pessoa quer entender o que não é para entender. Por quê? Porque não quer fazer o que tem que fazer. Porque toda pessoa que fica esperando mais um sinal, mais uma palavra, mais um motivo, encontra mais um porquê, e espera mais um pouco, e deixa para depois, o que ela quer? Ela não quer tomar as decisões. Ela continua escolhendo viver nas trevas. Aí o que acontece? O que eu já falei 2 vezes? Mendigando. Por quê? Porque é cego. Passa uma vida inteira mendigando as coisas. Por quê? Porque é cego, é ingrato. Esse é o mal da ingratidão. A pessoa não enxerga a vida que ela tem, as oportunidades que ela tem,
Então ela só está mendigando, mendigando, mendigando. Está sempre com escassez de alguma coisa. Escassez de paz, de saúde, de respeito, de tudo. Porque tudo que a gente não valoriza, a gente perde. Olha aqui no Salmo 106, na Bíblia Viva. Mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito. Ou seja, logo se esqueceram, ingratidão. Que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Olha lá, ansiedade, ignorância. Exigiram que Deus lhes desse o que seus apetites pediam. Com sua cobiça, lá no deserto, puseram Deus à prova. Na NVT, depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram, fala comigo, esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram, fala comigo, insaciáveis. Olha só, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Olha só, que tristeza. Olha o salmista dizendo, que tristeza. Não quiseram esperar os conselhos do Senhor, não quiseram esperar a direção do Senhor. Foi lá na impulsividade, colocaram Deus à prova, reclamaram de tudo, não passaram nos testes. Tem gente que vive assim. Como ela infelizmente ainda vive pela carne, ela vive pelas emoções. E quem vive pelas emoções, quem vive pela carne, é impulsivo. Muitas vezes não pensa para fazer as coisas. É como a palavra fala, como o Asaf falou, agiu como um animal irracional. Age como um animal irracional. Estou com vontade, vou fazer. Quero brigar, vou brigar. Quero ofender, vou ofender. Quero desistir, vou desistir. Quero reclamar, vou reclamar. Colocaram Deus à prova naquela terra desolada. O deserto é um tempo de passagem, é um momento de aprendizado. Mas tem gente que vive no deserto. Fica rodando, rodando, rodando. Por quê? Porque é ingrata. Que tristeza. Ingrata. Vive no deserto. O mendigo, o cego é mendigo. Como eles eram cegos, eles viviam reclamando. Deus mandava maná, maná era comida miserável. Deus fazia uma fonte, ou seja, mostrava, vocês não vão morrer de sede, vocês não vão morrer de fome. O Senhor está suprindo, vamos chegar na terra, vamos entrar na terra. Aí quando chega na porta da terra, você não, tem gigantes, meu Deus, vamos voltar. Aí eu fico pensando, vão voltar como, né? O Senhor só abriu o mar para eles passarem porque houve um propósito. Eles iam voltar para como? Vai atravessar o mar de que jeito, né? Tem umas coisas assim que realmente, se a gente parar para analisar, a gente fala e faz tantas bobagens, tantas coisas irracionais. Eu vou desistir, eu vou parar. Bom, se eu parar, quem está perdendo? Deus não perde nada. O diabo quer roubar, matar e destruir. Então, se eu desisto, se eu paro, acho que só eu que me dou mal. Então, muitas vezes, a gente, na cegueira, a gente vai desprezando as oportunidades. A gente não enxerga as coisas. A gente não vê o caminho, os processos. A gente não olha para trás e vê, olha como eu estou crescendo. Olha como Deus tem me ajudado. Olha, eu tinha essa mentalidade, agora eu já saí daquela mentalidade. Olha o Josué e o Caleb. Nasceram igualzinho todo mundo lá, na escravidão, apanhando, né, na escassez, com aquelas situações, e eles quiseram sair, quero crescer, vamos tomar posse da terra, não vou sair da tenda, eu vou buscar Deus, eu quero esse espírito de Moisés, eu creio no Senhor. E os outros lá, vamos voltar, porque a gente apanhava, sofria, mas depois que saiu, mas aquele tempo não é que era bom? Tinha até pepino, tinha até melão, tinha peixe de graça, olha que maravilha. Mas aqui, quando lá está em Êxodo, o Moisés chega lá, está falando lá que o povo, Deus ouviu o clamor do povo pelo sofrimento que eles estavam passando, mas depois que sai a pessoa fala, olha só, até aquele tempo não era tão ruim assim. Então veja que a pessoa está sempre no tempo errado. Quando a pessoa não é guiada pelo Espírito, quando a pessoa está na carne, quando a pessoa não recebe a luz,
enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto a pessoa não recebe Cristo de verdade, e ela não abre os olhos, não abre a visão, a mente, ela continua sempre perdida nas trevas. Então, quem não valoriza, quem não vê a vida que tem, está sempre aí, mendigando. Por quê? Porque ela não vê a família que tem. Ela vê a família do outro, só vê a foto lá no Instagram do outro, e viu que um dia o marido mandou um buquê de flores, a mulher foi carinhosa naquele momento. Ah, viu? O marido da outra é sempre melhor, a mulher do outro é sempre melhor. Ou seja, pega um ponto isolado, uma situação isolada, e já quer, né, generalizar que o casamento do outro é melhor. Não, todo casamento tem dificuldade. Tem aquele que trabalha mais, que ajusta mais, que quer acertar mais, e tem aquele outro que é mais egoísta, mais teimoso, mais cabeça dura, mais carnal. Mas todo mundo tem desafios. Esses dias o casal aqui, a gente apresentou 60 anos de casados. Olha que maravilha. Foi mais fácil para eles? Não. Isso chama aliança. Eles querem manter a aliança. Não, nunca tivemos problemas. Eles nunca diriam isso. Deve ter milhares de problemas. Devem ter tido milhares de problemas. Mas decidiram manter a sua aliança. Hoje em dia as pessoas quebram numa facilidade a aliança, que vem vindo numa geração, infelizmente, dessa fé customizada, dessa mentalidade fraca, vitimista, onde hoje em dia nada dói, nada pode arder, nada pode machucar, nada pode falar. Essa é a fraqueza. Antigamente machucava e eram mais fortes, ardia e as pessoas eram mais fortes. Não tinha tecnologia, as pessoas eram mais determinadas. Então, alguma coisa não está certa, né? As pessoas respeitavam as alianças, elas já tinham um entendimento, não, isso é para a vida, isso é uma decisão. E não assim, não como muitos tratam, né? Ah, enquanto eu estiver certo, está tudo bem. Não, em um mês, uma semana, você começa a ter coisa que você já não concorda. Então, pessoa que está cega, que vive na carne, ela vive mendigando amor, vive mendigando respeito. Por quê? Porque ela não constrói nada útil, nada sólido. Continua naquela escravidão. Quer ver? Aqui, ó. Depressa se esqueceram. Esqueceram de tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus fez. Não quiseram esperar o momento das coisas. Não quis esperar os conselhos do Senhor. Não quis obedecer a palavra. A gente recebe a palavra todo dia. Mas não, vou fazer do meu jeito, vou esperar, vou fazer do meu jeito, vou resolver. Ó a Sara aí, ó. Vou fazer do meu jeito, vai dar certo. Ó o Jacó aí. Não, vou fazer do meu jeito. E no deserto, no momento de dificuldade, onde a gente tem que se apegar mais ainda no Senhor, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. As pessoas são insaciáveis. Quando falta o Espírito Santo, está sempre faltando alguma coisa. Pode reparar, em momentos que a gente estava distante do Senhor, nada estava bom. Precisava gastar com alguma coisa, precisava ter um relacionamento, precisava ter alguma coisa, alguma distração, porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela continua vazia. Ela está sempre buscando coisas para se saciar. E era que os desejos eram insaciáveis, colocando Deus à prova o tempo todo. Por quê? Ingratidão, falta de espírito, cegueira. Então nós precisamos agradar a Deus e lembrar que Ele sempre é fiel. E tudo que vem do Senhor é bom e vem para o nosso crescimento. Então, se eu estou passando por alguma coisa, é para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida. É isso que nós precisamos entender. É assim que a gente constrói uma vida sólida. E não um ano capengando igual ao anterior, e mais um ano capengando, e começa e para, e vai dar uns passos, vai um mês, depois retrocede de novo. Anda um pouco, depois volta. Por quê? Porque não tem firmeza de caráter ainda. Não entendeu que tudo que vem do Senhor é bom, mas para isso eu preciso estar
Está na luz, eu preciso estar consciente das coisas, eu preciso saber. Senhor, como a oração de Ezequias, a gente falou isso. A oração de Ezequias, quando o homem de Deus chegou lá e falou assim, arruma a sua casa porque você vai morrer. Ele virou para o lado e falou, Senhor, eu tenho feito o que o Senhor aprova, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. E antes do homem de Deus sair do palácio, ele voltou para mudar. Ou seja, quando a gente sabe que está na fidelidade, quando nós estamos na integridade, a oração dele foi respondida em segundos. Segundos, o homem não tinha saído do palácio ainda, voltou lá, Deus mudou de ideia. Você vai ter a sua cura, 15 anos, a vitória sobre seus inimigos. Se a gente tem caráter, se a gente está na posição certa, nós temos autoridade, nós temos crédito para chegar no Senhor, porque a gente confia. A gente sabe, não, o que eu vou falar para Deus? Eu estou com a vida toda desconcertada aqui, eu vou reclamar o quê? Eu vou ter que aceitar que essa sentença mesmo de morte, porque vou arrumar minha casa, né? Vou aproveitar esses últimos dias aqui, porque minha vida está uma bagunça, vou pelo menos tentar garantir a minha salvação. Mas não, Senhor, eu não quero morrer, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. A gente pode chegar nessa autoridade, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Por quê? Porque isso é fé, isso é confiança. Porque quando a gente está vivendo o problema, a gente não entende. E o propósito nem é entender. O propósito, fala comigo, propósito é crescer. Fala, exercitar a fé. Então o propósito não é entender por que eu estou passando por um problema. Por que ele é cego? Senhor, por que ele está doente? Por que está nessa dívida? Por que está nessa situação? Por que o casamento está assim? Primeiro eu tenho que ver quais foram as minhas escolhas. Eu mudei as minhas sementes? Sim, estou mudando as minhas sementes. Então agora confia. Agora dê seus passos de fé. Agora crie crédito com Deus. Estabeleça uma vida sólida com Deus. Ah, Senhor, não sei porque eu estou endividado. Você sabe, você desorganizou, você gastou mais do que devia, você fez negócios ilícitos. Então, agora eu fecho essa brecha. Eu fecho essa porta. Ah, por que meu filho está assim, rebelde? Ah, mas você não lê a Bíblia para ele, você não dá um bom exemplo, você não educa, você só grita, você só bota de castigo, você não tem a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não tem equilíbrio nessa casa. Então fecha a brecha. A palavra vindo para nos trazer luz. Enquanto tem luz, as pessoas podem trabalhar. Enquanto tem luz, você pode mexer, você pode ajustar. Então assim, vamos ajustar esse casamento? Vamos ajustar essa criação dos filhos? Vamos ajustar a maneira de fazer os negócios? Não vamos esperar as oportunidades? Olha a palavra me trazendo luz. O que eu tenho que fazer para parar de colher esse mesmo resultado? O que a bispa falou? Que a mentalidade que me colocou nesse problema não vai ser a mentalidade que vai me tirar do problema. A mentalidade precisa mudar. Porque se ela for a mesma mentalidade, eu não saio do problema. É o exemplo que ela deu da pessoa que consegue ganhar 400 milhões de reais, que vai ter agora na Mega Sena da virada, 400 milhões de reais, e em 2 anos ela consegue queimar tudo. Ela consegue ficar pior do que quando ela começou. Como é possível? Mentalidade. Eu não consigo imaginar como que você consegue queimar 300, 400 milhões de reais. Mas é possível. Os fatos estão aí. É possível. Então, tudo é possível. Aquele que crê. Se ele crê que ele consegue queimar 400 milhões de reais, ele vai conseguir. Por quê? Porque a mentalidade dele continua sendo daquela pessoa. Então você pode ganhar milhões e milhões e milhões, se não tiver mentalidade para aquilo, porque aquela frase, né? O problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade. Pode ver, as pessoas os bilionários, com certeza eles têm histórias na vida deles, de quebras. Mas eles sempre se levantaram. Como? Que coisa incrível. Como assim? Mentalidade. Ele sabe onde tem que ir, ele sabe como tem que proceder, ele sabe o caminho. Tudo é mentalidade. É por isso que nós não podemos perder um dia da nossa vida. Porque um dia já é algo que a gente poderia estar mais avançado e a gente não está.
Então, todos os dias a gente precisa buscar isso. Senhor, põe luz nas minhas trevas. Derrama luz nas minhas trevas, aquilo que eu não estou vendo. O que eu posso melhorar, Senhor? O que eu tenho que tirar da minha vida? O que eu tenho que colocar na minha vida? O que eu tenho que estabelecer na minha vida? Para que eu cresça, Senhor, para que eu tenha mais luz, para que eu tenha mais resultados, para que eu feche as brechas, porque aquilo que eu não trabalho, os meus filhos vão ter que lutar, que vão ter que guerrear, aquilo que eu não venço, eles vão ter que lutar. Então eu preciso vencer, eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que amarra os meus resultados, tudo aquilo que eu estou vendo que está me tirando energia. A ingratidão é uma coisa que rouba muita energia das pessoas. Porque ela não vê nada. Ela não vê a família que ela tem, ela não vê o casamento que ela tem, ela não vê a saúde que ela tem, ela não vê o trabalho que ela tem, nada nunca está bom. Por quê? Porque ela é uma ingrata. Ela não busca se preencher do Senhor. Não, ela está sempre vazia e botando defeito. A minha vida está assim por culpa do outro, do outro, do outro, do outro. Então nós precisamos tomar as decisões de crescer, de confiar no Senhor de verdade. A gente não pode mais ficar pagando para ver. Não, depois eu vejo. Não, depois eu acerto isso. Não. Vença o que é necessário. Bom, vença. Persiga esse discernimento, persiga essa luz. Vença tudo o que é preciso para que você não deixe uma fatura para os seus descendentes. Vença. O que precisa ser vencido? É o mau caratismo, é a incredulidade, é a ingratidão, é a mentira, são as imoralidades, é a maneira desonesta de lidar com os negócios, a maneira ingrata de olhar para as coisas, tudo está ruim, tudo a pessoa encontra um problema, um defeito, como se ela fosse perfeita, né? Então ela está sempre, não, porque eu gosto das coisas muito certinhas. Não, você está cheio de defeitos, cheio de coisa errada também, e está querendo consertar o mundo. Conserta a sua vida primeiro. Então nós precisamos trazer para nós. Quem pecou, Senhor, não interessa. Se eu der uma boa resposta, aquilo vai se tornar testemunho. Mas se eu der uma resposta ruim, eu vou continuar cego, eu vou continuar miserável, eu vou continuar precisando de um monte de coisa dos outros. Então, qual o posicionamento? Nenhuma coisa nem outra. Quem pecou? O pai, a mãe, ele e tal? Ninguém. Não interessa, esse não é o ponto. A gente não tenta entender a cabeça de Deus, a gente confia e cresce todos os dias. A gente não fica tentando entender o porquê, mas eu vou fazer o quê? Eu vou aprender com isso. Não tem como eu mudar. Se eu tivesse como mudar, eu mudaria essa situação. Mas você não muda. Você crê. Você dá respostas certas. Você tem as atitudes que Deus espera. Então vamos buscar isso. Enxergar antes que a gente perca. Enxergar para não perder. Enxergar para não desperdiçar as oportunidades. E entender que tudo vai ser para a glória dele. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, fique em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos por um minuto. Que você fale com o Senhor. E que você peça ajuda para ter essa visão. Senhor, me ajuda a enxergar. Derrama a luz nas minhas trevas, meu Pai. Me ajuda a enxergar. Que eu não fique colocando o Senhor à prova, que eu não fique agindo ao meu próprio modo, mas que eu espere os seus conselhos, que eu espere as suas respostas, que eu, acima de tudo, eu obedeça aquilo que eu recebi. Para que não haja mais na carne, na impulsividade, na teimosia, pondo o Senhor à prova. Não, Senhor, eu não quero ser estupidez. Eu não quero ficar brincando com a minha vida. Eu não quero ficar brincando com as minhas oportunidades, eu não quero ficar brincando com a minha saúde, com o meu casamento. Não quero ficar brincando com a vida, Senhor. Coloca luz nas minhas trevas, me ajuda a enxergar aquilo que eu não estou vendo, Senhor. Me ajuda a enxergar quão ingrato eu tenho sido, me ajuda a enxergar quão teimoso eu tenho sido. Às vezes eu estou olhando para todo mundo, botando defeito em todo mundo, e eu estou aqui, eu sou o problema, eu não estou mudando em mim. Quero mudar todo mundo, menos a mim mesmo.
Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Eu quero fazer as coisas enquanto é dia, enquanto tenho luz ainda. Então peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, para que as nossas chances não venham ser finalizadas. Que a gente continue tendo. Senhor, me ajuda a enxergar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ilumina as minhas trevas, Senhor. Me ajuda a enxergar a vida que eu tenho. Me ajuda a enxergar, meu Pai, que isso que eu estou vivendo não está vindo para a minha destruição. Pode vir, mas não vai ser. Se eu der a resposta certa. Eu posso fazer com que essa situação se torne um testemunho para a glória do Senhor, para que a obra do Senhor se manifeste na minha vida, ou eu posso ser um derrotado. Eu posso terminar os meus dias cegos. Eu posso terminar os meus dias cegos, sem essa vitória. Ou eu posso ser um canal de bênção, de mudança, de transformação, testemunho, olha só. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. É o que a gente já falou várias vezes, você sabe. A miséria, a derrota, o divórcio, as dívidas, nada disso glorifica a Deus. Mas a restauração glorifica a Deus. A saúde, a cura, os resultados corretos. Isso glorifica a Deus. Então a sua vida é esse instrumento nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos dar as respostas certas. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Eu não quero mais ser um mendigo, Senhor. Um mendigo espiritual. Uma pessoa que está sempre com desejos insaciáveis porque falta a presença do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso do Senhor. Abra minha mente, Senhor. Abra meus olhos, Senhor. Fala com o Senhor agora. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Coloca a luz, derrama a luz nas minhas trevas, meu Deus. Me ajuda a enxergar. Abra meus olhos, Senhor, para que eu pare de ser uma pessoa difícil, pessoa ingrata, uma pessoa carnal, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não obedece, que quer sempre fazer as coisas ao próprio modo, por isso que as coisas não estão caminhando. Derrama, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Me ajuda a enxergar, meu Pai. Me ajuda a enxergar que o problema não é o outro. O problema não é o outro, o problema está comigo. Eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu estou sentindo, eu mudo o que eu falo, eu mudo a maneira que eu reajo. Me ajuda a enxergar, Senhor. Me ajuda a enxergar, porque de outra maneira eu vou ser um cego eternamente, Senhor. Eu vou ser um mendigo espiritual, um mendigo na vida, sempre faltando alguma coisa, Senhor. Podendo viver uma vida poderosa, mas deixando as oportunidades escorrerem pelos meus dedos. Então não aceita isso mais para a sua vida. Não aceita mais ser roubado. O povo aqui, tentava o Senhor o tempo todo. Tinha atitudes imaturas o tempo todo. Foram roubados, pediram tanto. Pediram tanto, o Senhor nos dá o livramento, Senhor. Nos tira dessa escravidão, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Quando veio, tirou, não esperava o conselho do Senhor. Reclamava de tudo. Eu vou parar, vou desistir. Trouxe para cá para destruir a gente. Puxa vida. Quantas vezes a gente tem atitudes assim? Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero mais. Aí o Senhor te coloca em mais. Só que aí vem um desafio diferente. Vem desafios maiores, vem enfrentamentos maiores. Senhor, eu quero ocupar aquele cargo naquela empresa. Agora não estou aguentando a pressão, é muito estresse, é muita perseguição. Puxa, mas foi o que você pediu. Senhor, eu quero uma família, Senhor. Puxa, mas agora minha esposa não dá, é um tormento. Meu marido é uma dificuldade. Então, mas novo grau, novo mal. Quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos amadurecer. Se o Senhor nos coloca numa posição elevada, a gente precisa estar com a cabeça para aquilo também. Senão a gente se mata. A gente se destrói.
Por quê? Porque se não tem o Espírito Santo, quando eu não fico com a palavra, eu vou ficar com os meus sentimentos, eu vou agir pela carne. E a carne, como disse o Senhor, não produz nada que se aproveita. Ou seja, o Senhor me coloca numa posição maior, mas eu não fui fiel no pouco. A hora que eu chegar no muito, eu vou desperdiçar, vou desprezar. Então tome essas decisões. Senhor, eu vou dar as boas respostas, as respostas certas. Eu vou aprender a confiar no Senhor, meu Pai. Hoje, talvez eu ainda não confie como eu deveria confiar. Talvez eu ainda não dê as respostas certas como eu deveria dar. E as oportunidades estão agora, estão nas minhas mãos. Enquanto tu tem luz, eu posso ver, eu posso trabalhar. Mas pode chegar um momento que vai vir a escuridão. Aí eu não posso fazer mais nada. Ninguém pode trabalhar, aí você não pode mudar mais nada. Então, tome essa decisão. Aqueles enfrentamentos que você tem, vão vencer. Peça ajuda ao Senhor, peça graça ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a crescer, derrama mais graça sobre mim, Senhor, para que eu consiga superar essas situações. E o Senhor vai dar condições, o Senhor vai te abençoar. Porque tudo que nós precisamos pedir. Peça e será dado. Se eu não peço, o que vai me dar? O Senhor precisa saber, eu preciso ser específico com Ele. Eu preciso ser claro para Ele. Mas Ele sabe. Não, eu preciso falar, preciso pedir. Eu preciso me posicionar, eu preciso assumir o meu lugar. O meu lugar, eu preciso falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso apresentar o Senhor, como Ezequias fez. Não posso dizer, meu Deus, simplesmente veio uma sentença. Não, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho feito o que o Senhor aprova, eu tenho buscado, eu tenho sido íntegro. Então eu apresento ao Senhor. Então apresente ao Senhor as suas razões. Senhor, eu tenho sido íntegro, eu tenho buscado o Senhor, mas eu quero mais ajuda, eu preciso mudar ainda, ou não. Senhor, eu tenho falhado nisso. Eu sei, meu Pai, eu sei que nessa área eu não tenho dado o que o Senhor tem esperado. Nessa área eu tenho negligenciado a sua palavra. Nessa área realmente, Senhor, realmente eu assumo, eu entendi. Eu estou enxergando, Senhor. Mas eu quero mudar. Ainda eu estou na luz, ainda tenho oportunidade. Eu quero que o Senhor me ajude a mudar essa situação, Senhor. Porque até então eu estava ignorando, eu estava deixando para depois. É o que nós falamos, eu estou entregando a novilha. Mas a pombinha, não quero dar pombinha não. Mas o Senhor pediu a novilha e a pombinha. Ou seja, é importante também. Não é pequeno, para Deus não é pequeno. Se Ele pediu, é importante. Então o que para nós ainda tem aquilo que a gente sabe que está faltando, mas por alguma razão, e geralmente é o orgulho, a gente não quer entregar. Não vamos terminar esse ano da mesma forma, pessoal. Vamos sair daqui com a nossa vida ajustada, porque todos os dias nós podemos e devemos crescer um pouco mais. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de tomar muitas decisões. Então você não vai tomar uma decisão só hoje, só agora. Você vai sair daqui e tomar outras decisões que vão te conduzir a uma vida maravilhosa. E amanhã você vai ter outras decisões que você vai precisar manter, estabelecer para que você continue plantando por essa vida poderosa. Então todo dia é dia de decisão. Mas quanto mais nós perdemos as oportunidades, mais nós impedimos de estar no nível além. A gente podia estar lá na frente, ainda está um pouco aquém. Por quê? Porque eu não quis tomar a decisão na hora certa. Então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. E eu peço juntamente com a igreja, Senhor, que o Senhor venha derramar luz nas nossas trevas. Que não haja aqui, meu Pai, ingratidão, que nós não venhamos a negligenciar, Senhor, a sua palavra. Que nós não venhamos agir ao nosso próprio modo, como pessoas irracionais, ingratas, Senhor. A ingratidão destrói muita coisa, Senhor. Porque nós não conseguimos esperar, porque nós estamos reclamando, porque nós estamos olhando para a vida do outro, Senhor, quando nós temos que olhar para a nossa vida, trabalhar as nossas deficiências, aquilo que ainda não foi estabelecido, que nós venhamos a trabalhar as nossas deficiências, parar de olhar, apontar o dedo para os outros,
Então nos ajuda a enxergar, Senhor, nos ajuda a enxergar, para que nós não venhamos mais a ser roubados, para que nós não venhamos mais a mendigar, meu Pai, algumas coisas. Respeito, paz. Não, Senhor, que nós venhamos a construir a coisa certa. Que eu pare de ser cego. Que eu pare de fingir que eu não sei. Escolher viver nas trevas, meu Deus. Abra a nossa mente, Senhor. Abra os nossos olhos. Nós queremos enxergar, nós queremos ver, meu Pai. Nós não queremos mais esse padrão. Nós precisamos do Senhor. Fala para Ele, eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Abra a minha mente, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero mais viver assim, Senhor amado. Tem misericórdia de mim. Muitas vezes eu sei, meu Pai, o que eu tenho que fazer, mas por uma teimosia, por um orgulho, eu não quero entregar ainda a pombinha, eu não quero me submeter a isso, mas é isso que Deus está pedindo, Deus está querendo isso, para a nossa vida avançar, nós precisamos ir cada vez mais entregando, nos esvaziando de nós mesmos e nos preenchendo do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, quando Ele nos preenche, você não fica mais naquela ansiedade, você não fica mais naquela coisa insaciável, eu preciso de alguma coisa. Não, você já tem tudo que você precisa. O Senhor, no seu glorioso poder, nos deu tudo que nós precisamos, através de Jesus. Então creia nisso. Pegue o seu propósito, apresente ao Senhor cada uma dessas mudanças que você tem escrito aí. Você escreveu coisas que você precisa, que você não aceita levar para 2024. Mas isso começa com a luz, com o entendimento de que essas situações que muitas vezes estão aqui fora, no casamento, numa dívida, na saúde, por exemplo, são reflexo de coisas internas, de decisões erradas, de negligências. Então, tome essas decisões. Para que isso aqui que você escreveu aconteça, precisa de definições aí dentro de você. Definições, acordos, realmente aliança com o Senhor. Acordos que você faz com o Senhor. Senhor, eu sei que a responsabilidade, o Senhor não vai fazer tudo sozinho. O Senhor pode ressuscitar o Lázaro. O Senhor pode mudar qualquer situação. Mas eu tenho que tirar minha pedra, eu tenho que tirar as pedras do meu caminho, eu tenho que tirar as pedras de tropeço, eu tenho que tirar aquilo que me impede de ver e de viver o milagre que o Senhor quer fazer através da minha vida, Senhor. Então eu apresento ao Senhor, meu Pai, todas essas situações, eu declaro mudadas, eu declaro transformadas, eu declaro materializadas, meu Deus, na vida do seu povo, porque internamente, Senhor, nós decidimos obedecer, nós decidimos ficar com a palavra, nós decidimos fazer o que é preciso, enquanto é dia, enquanto nós temos luz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos mudanças, restaurações, declaramos, meu Deus, um povo forte, um povo abençoado, um povo cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que está cheio, meu Pai, e não apenas cheio, mas que permanece cheio do Espírito Santo. Então abençoa cada um que aqui está, Senhor, abençoa as famílias, abençoa os sonhos, abençoa os casamentos, meu Pai. Eu declaro as vitórias, eu declaro o poder nas mãos de cada um, que possamos aqui, meu Pai, ter tomado decisões importantes, meu Deus, porque todos os dias podemos dar passos, meu Pai, alguns passos em direção ao Senhor, de avançar, de crescer, subir um degrau, 2, 3, meu Deus, em direção a uma grande vida, mas não descendo, não diminuindo o passo, não olhando para os lados, não olhando para trás, mas somente avançando, confiando, crescendo, usando, meu Pai, cada oportunidade para crescer e confiar e exercitar essa fé, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mudados, meu Pai, essa situação.
Eu declaro transformadas essas situações, porque nós tomamos essas decisões, meu Deus. Nós queremos luz, nós queremos estar na luz, nós queremos enxergar, para que nós não sejamos mendigos espirituais. E na vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos casamentos abençoados, famílias estruturadas, homens e mulheres bem posicionados, dívidas, meu Pai, situações na justiça, questões, meu Pai, na saúde, sendo transformadas para a glória do Senhor. Que sejamos esse canal de mudança, esse canal de testemunho, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, tomamos posse, concordamos, meu Deus, e temos a certeza das vitórias, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, muito obrigado, amém, amém e amém.